Na aula anterior, a gente aprendeu a fazer o rosto do personagem de frente. Mas como na maioria das vezes o seu personagem não vai estar parado de frente, a gente precisa aprender e praticar como girar o rosto. Existem muitas maneiras e muitos ângulos para os quais você pode girar o rosto, então esse conteúdo ele vai ser dividido em algumas aulas, para dar tempo de você praticar alguns com calma e a gente passar para o próximo. Então a gente vai começar com um mais simples, a gente vai virar o rosto um pouquinho para o lado. Vamos lá? A gente começa com o círculo, do mesmo jeito que a gente começou o rosto de frente. Ah, o meu círculo não está perfeito, não tem problema. Você não vai ficar com ele até o final, você vai apagar esse círculo. Se ele estiver um pouco tortinho, é só você ajustar e apagar as sobras para não se confundir com o excesso de linha. Aí a segunda linha que a gente faz é essa daqui, né? No rosto de frente, é a linha reta para baixo. Quando a gente inclina o rosto, a gente descobre que, na verdade, essa linha ela não é reta, ela é inclinada. Ela é assim. É importante que você faça essas linhas bem clarinhas, justamente para poder apagá-las depois. E virando o rosto para cá, a gente vai precisar fazer o contorno. Vamos entender como que isso funciona. O contorno do rosto, que aqui é igual para os dois lados, porque o rosto de frente é simétrico, quando a gente vira um pouquinho o rosto, a gente vai ter uma noção diferente da imagem. Então, olha, aqui vai ser a testa do seu personagem. Descendo aqui, a gente vai ter a bochecha do personagem. Aqui a gente vai encontrar o queixo desse mesmo personagem. E quando subir aqui de volta para o círculo, você vai ter a mandíbula do personagem, tá? Então aqui, ó, testa, bochecha, eu vou até diminuir um pouquinho, queixo, que a gente pode dar um formatinho aqui mais arredondado se você quiser. Tem gente que prefere fazer mais pontudinho, tem gente que prefere fazer mais arredondado. E aí a gente tem o formato do rosto. Já dá pra gente começar a organizar os elementos. Uma coisa muito importante de você perceber é o pescoço ele vai ficar atrás da linha. Algumas pessoas acostumadas a fazer o pescoço metade pra cá, metade pra lá, vêm e puxam uma linha do pescoço aqui na frente, né? Só que aqui a gente precisa ter a noção que o nosso queixo se projeta pra frente, né? Então a gente precisa puxar o pescoço mais para trás, ó. E a outra linha vai sair da nuca do seu personagem, ou seja, da parte de trás da cabeça. Então, a gente vai ter um pescoço, queixo e a outra parte do pescoço aqui. Vamos dar uma clareada nessas linhas aqui para facilitar a vida. Agora a gente vai puxar o nariz aqui para frente, tá? A gente vai vir nessa linha aqui do meio, ó, que é a linha que marca o meio do nosso rosto, a mesma que essa aqui. E, de novo, perto da base do círculo, só que é um pouquinho para frente. Tá? A mesma coisa, a mesma medida que aqui, só que para o lado. Então esse nariz ele vai se projetar para frente, porque o nosso nariz é diferente do olho e da boca. O nariz ele se projeta para fora do rosto. Uns projetam mais, outros menos, mas ele vai para frente da linha, tá? Digo isso para você não fazer ele aqui atrás da linha ou alguma coisa assim, senão ele vai ficar muito para trás. Eu gosto de dar narina para os meus desenhos, mas você pode fazer o nariz que você quiser. Agora a gente vai fazer a linha dos olhos. Essa linha ela vai ser também levemente curva, quase que uma linha reta mesmo, bem suave. De novo, próximo da base do círculo, não é para botar a linha lá em cima no meio da testa. Falamos sobre isso na aula anterior, que é onde a gente vai colocar os olhos. Os olhos eles vão ser posicionados metade para cima, metade para baixo dessa linha. Um olho aqui, outro olho aqui. Qual é a diferença do olho do rosto um pouquinho de lado para o olho do rosto que está completamente de frente? A gente não precisa se preocupar mais com aquela simetria de a distância, não precisa se preocupar com isso. O que vai acontecer aqui de diferente é, esse olho ele vai ficar um pouco mais estreito do que esse aqui. Não é menor, algumas pessoas acham que esse olho aqui vai ficar maior e esse olho aqui vai ficar menor. Aí acaba fazendo um personagem que um olho fica assim e o outro fica assim. A distância não é tão grande para o olho diminuir de tamanho, mas você está inclinando a cabeça, então você vai perder um pouquinho na largura do olho. Então esse aqui vai ficar um pouquinho mais estreito e esse daqui um pouquinho só mais largo. Ele vai ser um olho normal, é só em comparação a esse daqui. Faz o olho normalmente, como você já faz. Lembrando que a gente vai ter uma aula especial só de olhos para a gente trabalhar os elementos, então você
Não precisa se preocupar em fazer o olho todo certinho agora, perfeição, essas coisas. Já falei, perfeição não é sua amiga. Ela te atrapalha mais do que te ajuda. O importante agora é eles estarem no lugar certo. Fez o olho, a gente pode fazer a sobrancelha. Lembrando que a sobrancelha ela conecta com a ponte do nariz. Então, ó, a ponte do nariz está vindo para cá. A nossa sobrancelha vem nessa mesma direção. Aqui do outro lado a gente não vê, mas tem uma ponte do nariz aqui do outro lado, que a gente não desenha essa linha, tá? Mas a sobrancelha ela vem para cá. Lembrando que essa linha, a linha dos olhos, ela também serve para fazer as orelhas. Então vamos lá, a gente vai começar a orelha aqui, ó. No encontro da linha com a linha da mandíbula, a linha dos olhos aqui é da mandíbula aqui, a gente vai puxar a orelha para cima, curvar, fazer o lóbulo aqui embaixo na altura do nariz, ó. Tem a nossa orelha aqui. A gente vai usar essa linha aqui agora para fazer a boca. Metade da boca para um lado, metade para o outro. A mesma coisa dos olhos. Esse lado vai parecer um pouco maior e esse lado vai parecer um pouco menor. Como a gente inclinou um pouco o rosto, a gente vai ter menos visão do lado que está inclinado. Nessa altura, a gente já tem todos os elementos do rosto posicionados, a gente pode começar a apagar esse monte de linha guia para isso não confundir a gente no futuro. Feito isso, agora a gente vai dar cabelo para o nosso personagem. Dessa vez um cabelo mais curtinho, da outra vez a gente fez um cabelo longo. Eu vou puxar o cabelo aqui do pescoço, fazer umas pontinhas, vou dar uma franjinha aqui. A gente também vai ter uma aula para cabelo, tá? Então, de novo, não se preocupem com isso. Se você achar que não tá legal, paciência. Depois a gente melhora isso com calma. Vamos apagar essa parte aqui. Pronto, aqui a gente tem a cabeça olhando para cá, né? Olhando para o lado esquerdo, com o cabelo curtinho. Muito importante no desenho, tudo que você pratica para um lado, pratique também para o outro lado, para você não desenvolver um vício e ficar acostumado a fazer para um lado só. E aí depois, quando você precisar, você não vai saber fazer para o outro lado. Então, importantíssimo, vamos fazer para o outro lado, me acompanha. Mesma coisa, a gente vai começar com um círculo. Dessa vez a gente vai virar a linha para o lado de cá. A linha não precisa ser muito inclinada não, ela pode ser suave, tá? Mesma lógica. Testa do personagem, a curvinha onde entra o olho, bochecha e encosta aqui no queixo. Para trás, mandíbula. A linha da mandíbula é um pouquinho mais dramática, um pouquinho mais brusca. Ela parece mais retinha, enquanto a da bochecha ela é bem arredondadinha, bem suave. Vamos colocar aqui a linha dos olhos. Também uma curva bem suave, não precisa ser um negócio muito marcado assim não, tá? A gente vai vir aqui e colocar o nariz, projetando para frente, sobrancelha, olho, da mesma forma que a gente fez pro outro lado. Lembrando que o importante aqui é acertar onde cada elemento vai. Você conseguir colocar as coisas no lugar e no final o seu desenho ficar com um aspecto harmonioso. As coisas não ficarem muito entulhadas ou muito afastadas, tá? Então, de novo, você não precisa se preocupar em desenhar com perfeição cada detalhe. Não gostou do seu desenho? Faz outro. Desapega, que esse aqui é só prática. Ok? Feitos os olhos, a gente vem aqui para a linha dos olhos fazer a orelha, encontrando aqui, ó, no cantinho, para cima, para baixo, na altura da base do nariz faz o lóbulo, pescoço, boca, metade para cada lado, sendo que esse lado aqui vai parecer que é um pouco mais larguinho do que o outro. Todos os elementos do rosto aqui, vamos limpar. Agora vamos fazer um penteado diferente aqui, vou fazer uma franjinha, vou fazer uma linha e vou puxar as pontinhas aqui. Às vezes, quando você tem um cabelo mais volumoso, um corte de cabelo que vem aqui pra frente, você acaba cobrindo o pescoço, às vezes a orelha, algum detalhe assim. Não tem problema, desde que você saiba o que você está fazendo, tá? O importante é não cobrir alguns elementos só para esconder, porque você não quer fazer aquilo. Pratica, tira suas dúvidas, pergunta, inclusive, se tem alguma coisa que você tá sentindo que não tá acertando fazer, deixa a tua dúvida aí, eu vou te ajudar. E veja aqui alguns exemplos de desenhos finalizados meus, onde essa mesma técnica foi empregada. E hoje a gente fez o rosto um pouquinho inclinado para a esquerda e para a direita.
lembrem de praticar bastante para os dois lados, tá bom? Como eu falei antes, existem muitas outras formas de angular a cabeça, tá? Para cima, para baixo, na diagonal. A gente vai ver todas elas com calma nos próximos vídeos, fica tranquilo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, perguntar e tudo mais. E quem quiser compartilhar os desenhos que fez com a gente tem uma comunidade no Discord, tá? O servidor tá linkado aí na descrição do vídeo, só chegar e mostrar seus desenhos pra gente. Valeu? Até a próxima, tchau, tchau!